Olá, sejam todos bem-vindos a mais um produzido pelo canal Portugal Legal. Vamos hoje falar a respeito de nacionalidade brasileira. Não, mas, Renato, o canal não é sobre Portugal? Sim, é sobre Portugal. Mas, como você é cidadão brasileiro, pede a nacionalidade portuguesa, você deve estar atento a uma determinada situação que, na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 12, número 4, inciso 2, tem restrições quanto a esta possibilidade. Digo tem, estou falando hoje, dia 14 de setembro de 2023, por quê? Porque ainda não foi promulgada pelo presidente da República Federativa do Brasil a alteração que surgiu numa proposta de emenda constitucional lá no Senado, foi aprovada, foi à Câmara de Deputados, foi aprovada e agora depende da promulgação do senhor presidente da República e publicação no Diário Oficial. Para quê? Para que a Constituição brasileira sofra mais uma alteração, dentre as tantas que já sofreu, alterando este ponto. E este ponto é importante. Em que pese pouco tenha sido aplicado, mas ele estava lá. Tanto se quisessem aplicá-lo, poderiam tê-lo feito. Não o fizeram porque não quiseram, ou porque não tinham informações. Então vamos tratar deste assunto. Perfeito? Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, queria agradecer a sua audiência, convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar o like aos nossos vídeos e marcar o sininho na página do YouTube, porque o sininho é importante no momento em que cada novo vídeo é postado, você recebe esta informação. Para os demais, que já são nossos seguidores, o nosso muito obrigado. Sempre lembrando, gente, deem o like é importante. Por quê? Porque o YouTube entende que o vídeo é importante, então ele leva isto a mais pessoas. E o conhecimento acaba se expandindo. E mais pessoas têm informações a respeito destes conteúdos que nós produzimos aqui no canal. Novamente, para quem está assistindo a primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Por ser brasileiro, estou trazendo hoje este tema para os senhores. Então assistam na íntegra. O vídeo é curto, não é um vídeo longo, tá? Vai ser rápido, mas de toda maneira é importante para que a gente consiga entender o que podia ter acontecido, o que está por acontecer e qual é o futuro para nós, cidadãos brasileiros, que almejamos, então, uma segunda nacionalidade. Perfeito? Vou colocar, então, na tela para vocês aquilo que é a nossa Constituição e o que aconteceu com o projeto de emenda constitucional e que vai mudar, então, a regra para os cidadãos brasileiros diz respeito à sua nacionalidade. Vamos para a tela. Artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil. Diz o seguinte: são brasileiros. E aí nós vamos ao parágrafo 4º. Quando nós falamos aqui, né, daqueles que são, que não são, os natos, aqueles que são nascidos, os nascidos, depois nós temos aqui os naturalizados, depois nós temos que são privativos dos brasileiros natos cargos, tarará, 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 e aí vem o parágrafo 4º, que diz o seguinte: será declarada, melhor dizendo, a perda da nacionalidade do brasileiro que, 2 pontos, 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Número 2, dizia, adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. 2 pontos.
Arriscado por quê? Porque sofreu uma alteração. E que alteração foi essa? Então, nós vamos verificar aqui. Nova redação, dada através da Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Já faz muito tempo, não é? Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Letra A. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Porque até aí, se você pedisse, ou se você adquirisse uma outra nacionalidade, isto aqui estava fora, a redação era outra. Depois, letra B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Tudo isto foi alterado em 1994. Se analisarmos isto aqui, temos então a seguinte situação. Se, por exemplo, eu estou num estado estrangeiro, eu vou começar pela letra B. Se eu estou num estado estrangeiro e, para que eu possa exercer algum trabalho, alguma função, alguma atividade neste estado estrangeiro, eu seja obrigado a ser um nacional daquele país, daquele estado, então eu converto minha nacionalidade, eu adquiro uma nova nacionalidade, naturalização, e não perco a brasileira. Era isto que estava dizendo a letra B. Por imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Já na letra A, dizia o quê? De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. A letra A era o que mais preocupava a todos os brasileiros. Por quê? Porque, por exemplo, se eu digo aqui nacionalidade originária pela lei estrangeira, significa que se eu sou agora um brasileiro e venho a Portugal e busco a minha nacionalidade originária portuguesa, eu estaria abrindo mão da minha brasileira. Adquirir outra nacionalidade de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Perfeito? Então, isto estava colocando as pessoas em risco. Mas vocês vão dizer o seguinte, mas doutor, isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque os estados mais variados, quando eu falo estados aqui, são países, correto? Quem pode não entender o que é estado, porque nós no Brasil temos os estados, as unidades da federação. Quando eu falo estado aqui, são países. Então, estes países que concediam a nacionalidade aos brasileiros não comunicavam ao Estado brasileiro que o doutor Renato chegou aqui, Portugal, e pediu uma nacionalidade originária. E o Estado português a concedeu. Só que, após a concessão, Portugal não comunicou o Brasil. Ou o Canadá não comunicou ao Brasil. Ou Luxemburgo, que é tão... tem tanta gente brasileira aí que tem nacionalidade luxemburguesa, não comunicou ao Brasil. E por este fato, estas pessoas possuem dupla nacionalidade. Mantiveram a brasileira e adquiriram a originária do Luxemburgo, do Canadá, da Alemanha, da França, da Itália, de Portugal, de quem quer que seja. Então, a questão é, nós tínhamos no Brasil a regra de que, se isto viesse a acontecer, eu perderia a brasileira. Mas como não há e não havia e nunca ocorreu este tipo de situação, com exceção de alguns casos extremos, que levaram a suscitar essa discussão toda, deve lembrar de uma senhora dos Estados Unidos que tentou fugir, digamos assim, de uma pena nos Estados Unidos, foi ao Brasil e o Brasil acabou devolvendo ela para os Estados Unidos. Por quê? Porque houve um crime, porque houve uma sentença estrangeira que determinou que ela foi um risco, ela cometeu um homicídio lá naquele país. Portanto,
Ali acendeu toda esta celeuma, toda essa discussão, foi para o Senado, foi para a Câmara e agora mudaram finalmente, então, esta redação. Agora, estou no Senado, passou na Câmara e agora precisa da sanção, ação, por parte do excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil. Depois vai ser publicado e aí sim, nós temos então definitivamente a alteração da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. E aí nós vamos então ter a nova redação. Quando que aconteceu isso, doutor? Está aqui. Aconteceu e foi publicado no portal da Câmara dos Deputados. Vou colocar na tela aqui para que vocês possam ter este material e ver isto aqui. A proposta teve origem no Senado, como eu já mencionei antes, e segue para a promulgação. Então, o que aconteceu? Aprovaram esta mudança, e isto vai para a proposta de emenda da Constituição 16 de 2021. Eu percebo que este assunto começou a ser debatido no Brasil, no Senado, em 2021, quando esta proposta foi criada. Foi aprovada lá em 2 turnos e a votação agora então vai para a promulgação e daí sim publicada e tornada efetiva. Aqui tem a matéria que trata disto, fala como é hoje, acabei de mostrar e de falar para vocês, e ela então passa a ter uma emenda no sentido de que, vamos lá, vou fazer a leitura aqui. De acordo com o texto, a perda de nacionalidade brasileira ficará restrita a 2 possibilidades. A primeira, quando houver pedido expresso do cidadão. Portanto, eu não quero mais ser cidadão brasileiro, então eu devo manifestar a minha vontade para o Estado brasileiro, dizendo que eu não quero mais ser brasileiro, porque agora eu vou ser, sei lá, português, alemão, italiano, francês, qualquer coisa. Mas não quero mais ser brasileiro. Quero me desvincular completamente do Estado brasileiro. Há ressalvas a essa situação também. Ressalva é o quê? O fato de eu me tornar um cidadão sem nacionalidade, o que em direito é conhecido como apatridia, ou seja, eu sou um apátrida. Eu passo a ser um cidadão que não tenho nada, eu não tenho nenhuma nacionalidade. Eu sou um cidadão do mundo, mas não sou de ninguém. Nem brasileiro, nem alemão, nem francês, nem italiano, nada. Não tenho nacionalidade. Então, isto é uma apátrida. Então, nestes casos, o Estado brasileiro não vai conceder este pedido. E eu vou continuar sendo brasileiro. Adianta eu manifestar a minha vontade. Eu posso manifestá-la, posso deixar de ser brasileiro se eu fizer o pedido, uma vez que eu demonstre para o Estado brasileiro que eu adquiri uma outra nacionalidade. E aí sim, estando tudo dentro dos critérios da legalidade, o Estado brasileiro vai dizer, ok, boa sorte, boa viagem, a partir de hoje você não é mais um cidadão brasileiro. No segundo ponto, a nacionalidade brasileira também será perdida se houver sentença judicial nesse sentido, em virtude de uma fraude relacionada a um processo de naturalização ou de um atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E é isto que aconteceu com aquela senhora, lá nos idos dos Estados Unidos. Ela teve uma sentença judicial, ela teve um processo em que os Estados Unidos a pediram de volta porque ela fugiu dos Estados Unidos após o cometimento de um homicídio, ela tinha sido condenada à prisão. Então ela feriu o Estado, ela feriu as leis daquele Estado e o Estado pediu para ela ser presa. Ela fugiu, veio ao Brasil e alegou que pelo fato de ser brasileira não poderia ser extraditada. Não, o Brasil entendeu diferente. Como ela adquiriu a nacionalidade estrangeira por livre e espontânea vontade, através do matrimônio,
jurou para o Estado estrangeiro de que ela honraria aquele Estado e de que ela prestaria todos os seus compromissos e deveres com aquele Estado, ela abriu mão da nacionalidade brasileira na redação do artigo 12, 4, número 2, até então vigente. E aí surgiu a discussão. Hoje, mesmo após a renúncia a pedido, o brasileiro poderá readquirir, veja só que interessante isso aqui, ele poderá readquirir sua nacionalidade originária segundo o procedimento mais simplificado previsto na Lei 13.445/17, isso aqui. 13.445/17. Nesse caso, a lei exige apenas requerimento formal do interessado na reaquisição da nacionalidade sem um processo novo. Portanto, existe a possibilidade de que, mesmo eu tendo aberto mão, eu posso readquiri-la, mas tem regra específica. Depois, a nacionalidade originária permite ao brasileiro nato direitos exclusivos, como concorrer a cargos públicos, como presidente e vice-presidente da República, oficial das Forças Armadas ou servidor de carreira diplomática, entre outros. Então, é desta forma que foi alterado. E com isto, todas aquelas pessoas que se candidataram a uma segunda nacionalidade e que pretendem se candidatar a uma segunda nacionalidade, para aqueles que queiram abrir mão da brasileira, ok, podem pedi-lo. Para aqueles que não queiram abrir mão, que querem permanecer com a nacionalidade brasileira, então agora nós temos uma legislação adequada à necessidade e à realidade que vivemos. Porque cada vez mais é comum nós termos pessoas de uma nacionalidade de um Estado adquirindo, buscando uma segunda nacionalidade. O mundo evoluiu, as coisas evoluíram e as legislações precisam evoluir. E este é um típico exemplo da evolução de uma legislação que vem proteger os seus nacionais e, com isto, não causar a eles nenhum tipo de prejuízo. Sabe a decisão de quem entrou com o projeto de emenda constitucional? Aos senhores senadores que votaram e aprovaram as medidas com as devidas alterações em relação à proposta original? A mesma coisa aos senhores nobres deputados da Câmara que aprovaram em segundo turno esta medida, e esperamos agora, evidentemente, que o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil faça o quê? Promulgue esta alteração, esta emenda constitucional, e desta forma isto passe a fazer parte da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, e o nosso direito como cidadão de um mundo que cada vez tem menos fronteiras e menos empecilhos para que as pessoas possam transitar e se tornar nacionais de outro Estado, seja então garantido a todos nós. É isto o que eu tinha para apresentar aos senhores no vídeo de hoje. É uma grande vitória a todos nós. Deixa as pessoas tranquilas com relação aos processos que já foram, já estão resolvidos, aqueles que estão em andamento e aos processos futuros que certamente virão. Ok? Esse era o recado de hoje. Uma boa notícia para os brasileiros e até a próxima. Estamos sempre ligados. Qualquer novidade nós deixamos aqui no canal para vocês. E por isso eu digo, é importante você se inscrever no canal, adicionar lá, clica no sininho, marca o sininho para você ser avisado e não perder conteúdos produzidos aqui pelo nosso canal. Dúvidas, sugestões de pauta, críticas, comentários? Aqui, ó, tá aqui o nosso Instagram, pode ser utilizado, e também podem colocá-las aqui abaixo do vídeo, que serão aceitas e respondidas dentro da nossa possibilidade. A todos, uma excelente semana, um grande abraço e até a próxima.